E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, né? Vamos continuar essa nossa playlist aqui de Git, GitHub e metodologia ágil. Na última aula, a gente chegou de fato a mexer com a ideia de repositórios aqui no GitHub, né? A gente fez também toda a associação que a gente tem do Git com o GitHub, mexemos lá com a parte das branches, a gente mexeu também com a ideia dos pull requests, né? A gente abriu um pull request e já mergeou ele, né? A gente mostrou toda essa interface aqui, a gente mostrou os arquivos, né? Que a gente sugeriu as alterações no pull request. Isso aqui é muito interessante, né? Então a gente terminou a nossa última aula dessa forma e a gente vai entrar agora na nossa segunda parte dessa playlist, que é mais voltada para a ideia de metodologia ágil de projeto, né, de desenvolvimento ágil em si. E para isso, não tem como, eu tenho que ir direto lá no manifesto para desenvolvimento ágil de software. E é muito interessante isso aqui, porque algumas pessoas já ouviram essa palavra aqui, olha, ágil, colocada, né, no certo contexto do desenvolvimento de software. Às vezes, né, até por uma questão de organização empresarial, já ouviu essa palavra aqui entrando, né? Isso é porque algumas pessoas associam a ideia de ágil à ideia de alguns frameworks que a gente tem para essas práticas que são ágeis, né? E essas práticas, de fato, estando lá no manifesto de desenvolvimento. E algumas dessas frameworks aqui, eu acho esse nome assim, framework, bem esquisito, mas ok, né? A gente tem o Scrum, por exemplo, né? É daqui que você talvez deva ver a ideia de Scrum Master, Product Owner. Isso aqui é bastante famoso, eu acho que é a framework mais famosa em relação a ágil, né? A gente tem também o Kanban, né, que é a gestão à vista, toda a ideia que a gente tem daquele quadro lá. O Extreme Programming, isso aqui é bastante interessante, né? O Kent Beck fez um livro a respeito disso aqui. A gente tem a ideia do PDCA também, isso aqui é muito interessante para quem mexe até mesmo com logística, né? E a ideia do Lean Startup. Essas frameworks aqui, essas 5 frameworks ágeis, né, são mais comuns a gente ver no nosso convívio, né, nos nossos ambientes de trabalho, principalmente o Scrum. Mas eu quero mostrar exatamente de onde que isso daqui tudo sai, porque essas frameworks são organizações para a gente conseguir desenvolver os valores que são apresentados aqui nesse manifesto, né? Se você estiver mais interessado a respeito desse manifesto, cara, isso aqui, assim, dá uma história. A gente consegue ficar a noite inteira conversando sobre isso aqui. O Akita, lá no canal dele, né, ele fez de fato uma conversa com o Uncle Bob, que é um dos signatários que está aqui, olha, no manifesto, né? Falando sobre orientação a objetos e tudo mais, e lá no final eles começaram a falar um pouco sobre a ideia do manifesto. A gente também teve, por exemplo, o Dave Thomas, né, que é um outro signatário do manifesto em si, e ele assim, discute um pouco a ideia de metodologia ágil, né? Ele dá até um contraponto falando que isso daqui em si, assim, do jeito que a gente aplica, não tá tão certo assim, não tá tão inteligente assim, né? Então fica um contraponto, né? Os links vão estar todos nas descrições. Mas vamos lá, sobre o manifesto em si, o que acontece? De onde é que saiu isso aqui? Alguns programadores, né, assim, alguns escritores de livros, algumas pessoas que levavam isso daqui de uma maneira um pouco mais teórica, eles acabaram se reunindo e acabaram fazendo alguns valores que eles entendem que é interessante para a gente firmar e alcançar quando a gente estiver desenvolvendo software, né? Então, olha só, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Olha só isso daqui, essa introdução também, né? Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Isso aqui é importantíssimo, cara. Porque a gente se baseia a produção só no software. Mas é muito interessante que a gente tenha comunicação entre os desenvolvedores que estão mexendo nisso daqui e até quem não é desenvolvedor que está aqui dentro. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Isso daqui é um princípio interessante, que é o seguinte: independente da documentação em que a gente for fazer, é muito provável que ela não bata com a ideia do software que a gente for fazer no nosso design. O software em si ele vai ser mais importante do que a ideia anterior de se fazer uma documentação. Olha só, colaboração com o cliente, isso aqui é interessante para quem é freelancer, tem que ter essa conversa, né?
e responder a mudanças, também muito interessante para freelancers, né? O projeto não pode se manter estático, ele tem toda hora que está mudando. E vamos lá, vamos ver a ideia em si dos princípios. Olha só, 12 princípios do software ágil. É só isso daqui, né? O manifesto em si, ele está só nesses princípios e depois o manifesto ele acaba, não tem mais nada, é só uma página de fato assim no Google que é bastante assim enxuta, não tem muita coisa aqui não, é só isso. Mas, assim, desses princípios que estão aqui, a gente consegue tirar alguns e dar alguma olhada em alguns pilares que são referentes, né, por trás desses princípios todos aqui. Olha só, eu tenho um esqueminha aqui que eu fiz, e olha só, esses 3 carinhas aqui, né, esses 3 princípios, eles estão lá no manifesto, e eles fazem para a gente 3 pilares que a gente tem que ter na nossa construção do software. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Isso daqui vai dar um pilar de feedback para a gente. É estritamente necessário que o desenvolvedor ele tenha feedbacks tanto de outros desenvolvedores quanto até mesmo de pessoas que não estão juntas da parte prática em si, né, do código em si. A gente vai ver como é que a gente expressa isso daqui através de programação e como é que o Git nos ajuda em relação a isso. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Isso aqui vai dar para a gente um certo pilar de contribuições pequenas. A gente tem que ter contribuições bem pequenas no nosso projeto, a gente quer que ele evolua passo a passo. A gente chegar, por exemplo, né, igual a gente fez um pull request na aula passada, e merjar uma alteração extremamente grande, é possível que a gente encontre um erro ou que a gente tenha conflitos com outros desenvolvedores que estejam trabalhando no nosso projeto. Então, a ideia de contribuições pequenas é muito bacana, é muito interessante, é muito bem-vinda. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagens das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. Mano, assim, eu vou te falar a verdade. Isso aqui é um pouco de soco no estômago para quem faz freelance. Porque a gente gostaria que o projeto não mudasse. A gente quer, de fato, seguir uma certa linha e que ela vá para frente. Mas é necessário que a gente orquestre todo o nosso trabalho, né, todo as nossas metodologias em si, para que o software seja mutável. E a partir disso daqui, a gente vai estar entregando, né, uma certa competitividade para o nosso cliente. Isso daqui é um valor interessantíssimo. Assim, é claro que eu considero que ele é o mais difícil da gente tratar, é daqui que vem a ideia de arquitetura de software, mas é um princípio que a gente não pode esconder porque ele é bastante interessante e ele cria esse pilar da mutabilidade. Então, gente, a respeito do manifesto do desenvolvimento de software, eu não vou falar de todos os princípios que estão aqui, eu quero trazer somente esses 3 que já vão nos ajudar pra caramba. Nas próximas aulas a gente vai desenvolver cada um desses pilares aqui sobre esses valores que eu retirei ali de cima. E, bom, por hora vai ser isso daqui. Eu vou recomendar de verdade que você dê uma lida nos outros princípios, né, do manifesto ágil em si, porque esses princípios todos, eles orientam essas frameworks todas que a gente trabalha. Então, às vezes, né, é interessante a gente conhecer a nossa ferramenta, né, a gente conhecer o nosso modo de trabalho, às vezes, por exemplo, o Scrum em si, mas é mais interessante também a gente saber de onde que isso daí nasceu. E essa parte aqui do manifesto do desenvolvimento de software, eu realmente acredito que todo desenvolvedor deva pelo menos dar uma passada aqui de olho. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.